o milagre que a medicina não pôde explicar. Bruno tinha apenas 23 anos quando os primeiros sinais apareceram. Era um jovem forte, trabalhador, que ajudava o pai na marcenaria desde os 15 anos. Mas, de repente, começou a sentir dores de cabeça tão intensas que o deixavam deitado por horas. Depois vieram as tonturas, a fraqueza no lado esquerdo do corpo e, o pior de tudo, as crises em que perdia a fala por alguns minutos. Os médicos demoraram a descobrir, mas, após vários exames, veio o diagnóstico: doença de moia-moia, uma condição rara em que as artérias do cérebro ficam obstruídas, levando a derrames e danos neurológicos irreversíveis. O neurologista foi direto: Bruno, você precisa de uma cirurgia de revascularização urgente. Mesmo assim, não há garantias. Pode ficar com sequelas ou até piorar. A notícia abalou a família. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava o jantar. Seu pai, seu João, homem de poucas palavras, apenas apertava os punhos, como se quisesse lutar contra algo invisível. Bruno, por sua vez, sentia um medo que nunca havia conhecido. À noite, enquanto todos dormiam, ele olhava para o teto, perguntando-se: por que isso está acontecendo comigo? Foi então que sua tia, irmã Clara, membro da congregação cristã no Brasil há mais de 30 anos, veio visitá-lo. Ela não falou muito, apenas segurou sua mão e disse: Bruno, Deus não desampara os seus. Venha comigo domingo à reunião. Não custa nada orar. Ele não era de ir à igreja, mas, naquele momento, não tinha mais para onde correr. Aceitou. No domingo seguinte, Bruno entrou pela primeira vez em um salão da congregação cristã no Brasil. Ficou surpreso com a simplicidade do lugar: nenhuma imagem, nenhum instrumento musical, apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de ternos simples, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Os hinos eram cantados à capela, vozes unidas em harmonia, como se cada palavra fosse uma súplica. Bruno sentou-se no fundo, observando tudo. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de um câncer. Outro irmão falou sobre a restauração do seu casamento. E então, como se fosse um sinal, o ancião olhou para Bruno e disse: se alguém aqui está passando por uma prova, que se levante e peça oração. Deus ouve os que clamam a ele. Seu coração bateu forte. Ele não sabia se devia se levantar, mas algo dentro dele o impulsionou. Tremendo, Bruno se pôs de pé. Não conseguiu falar direito, apenas balbuciou: eu tenho uma doença no cérebro. Os médicos dizem que não tem jeito. Não precisou dizer mais nada. Imediatamente, vários irmãos se aproximaram, pôr as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar em voz alta, com lágrimas. Senhor, toca neste jovem. Restaura a saúde dele, como só tu podes fazer. Bruno sentiu uma paz que não entendia. Não era alívio da dor física, mas algo mais profundo, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Nas semanas seguintes, Bruno passou a frequentar as reuniões. Não era mais um visitante, mas alguém que buscava a Deus com sinceridade. Os irmãos o acolheram como família. Uma irmã mais velha, Dona Rosa, lhe ensinou a orar: fale com Deus como fala comigo, filho. Ele é pai. Bruno começou a ler a Bíblia, especialmente os Salmos, e a cada noite, antes de dormir, pedia: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força. A cirurgia estava marcada para daqui a 2 meses. Os médicos insistiam que era a única esperança. Mas, na véspera do procedimento, algo inesperado aconteceu. Era uma quarta-feira, dia de Santa Ceia na congregação. Bruno estava lá, ouvindo o ancião explicar sobre o pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Cristo. Quando chegou a hora de participar, ele se aproximou com reverência. Ao receber o pão, sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas escorreram. Isto é o meu corpo, partido por vós, disse o ancião. E, naquele momento, Bruno sentiu como se Jesus estivesse ali, olhando para ele. Naquela mesma noite, enquanto orava em seu quarto, Bruno teve uma crise forte. Caiu no chão, sem conseguir se mover. Sua mãe correu para ligar para a ambulância, mas, quando chegou ao seu lado, ele já estava se levantando. Confuso, passou a mão na cabeça e disse: Mãe,
A dor foi embora. Ela não acreditou, achou que era o desespero falando. Mas, no dia seguinte, no consultório do neurologista, os exames mostravam algo impossível: as artérias que estavam 80% obstruídas agora tinham fluxo normal. O médico, incrédulo, repetiu a ressonância 3 vezes. Isso não tem explicação médica, admitiu. Bruno não precisou da cirurgia. Os médicos o declararam curado de uma doença que, segundo eles, só piorava. Mas ele sabia a verdade: Deus havia operado o milagre. Alguns meses depois, Bruno estava de pé, diante de toda a congregação, dando seu testemunho. Sua voz não tremia mais. Eu vim aqui sem fé, só com medo. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi a medicina, não foram os homens, foi a mão dele que me tocou. Muitos choravam. O ancião, com os olhos brilhando, acrescentou: irmãos, isto é a prova de que Deus ainda faz milagres. Mas Ele não olha para quem nós somos, e sim para a fé que temos. Bruno foi batizado nas águas pouco tempo depois, em um rio limpo, cercado por irmãos que cantavam hinos de gratidão. Quando emergiu da água, sentiu como se tivesse nascido de novo, não só no corpo, mas na alma. Hoje, Bruno serve na igreja. Não como alguém que se gabava da cura, mas como um homem que aprendeu a lição mais importante: a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Ele ainda visita hospitais, levando a palavra de esperança para quem está doente, sempre dizendo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. E assim, na simplicidade de um salão sem luxo, entre irmãos que não buscam fama, mas apenas servir a Deus, mais um milagre foi escrito, não para ser exibido, mas para que muitos possam crer. Porque, como diz o hino que eles cantam com tanto amor, Deus é fiel, Deus é amor, em seu poder a salvação. E Bruno vive para testemunhar que isso é verdade. A vida de Bruno depois daquele milagre não foi um caminho de flores, mas ele nunca mais andou sozinho. Havia dias em que a dor nas pernas voltava como um eco do passado, lembranças do tempo em que os médicos não davam esperança. Mas agora, quando isso acontecia, ele apenas fechava os olhos e sussurrava: Senhor, o Senhor já me carregou uma vez. Eu confio em Ti de novo. Sua mãe, Dona Maria, que tanto chorou aos pés da cruz na CCB, agora sorria ao vê-lo entrar em casa com a Bíblia debaixo do braço e o rosto brilhando depois de mais um culto. Ela contava para todo mundo no bairro como o filho, que já não conseguia nem se levantar da cama, agora corria para abraçar os irmãos na igreja e ajudava a carregar as caixas de doações para as famílias necessitadas. Isso não é obra de homem, não, ela dizia, balançando a cabeça. Isso é coisa de Deus mesmo. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela desilusão. Ele tinha ouvido falar de Bruno e veio só para ver se era verdade. Dizem que você estava paralisado e agora anda. É mentira? Perguntou, cruzando os braços como se quisesse se proteger de mais uma decepção. Bruno não respondeu com palavras. Pegou a bengala que guardava como lembrança, a mesma que usou por anos, e a estendeu para Lucas. Segura isso aqui. E agora vem comigo. Levou o rapaz até o fundo do salão, onde alguns irmãos estavam orando. Eu já estive no lugar que você está, Bruno disse, olhando nos olhos de Lucas. Pensei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele só estava preparando algo que eu nem sonhava. E então, com voz firme, começou a contar não só da cura, mas das noites em que chorou, dos dias em que duvidou, e como, mesmo assim, Deus nunca o soltou. Lucas voltou na semana seguinte. E na outra. Até que um dia, durante um culto de oração, ele se ajoelhou e chorou como Bruno já tinha chorado antes. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, só a certeza silenciosa de que ali, naquele lugar simples, Deus estava trabalhando outra vez. Anos se passaram, e o que começou como um testemunho pessoal de Bruno virou uma corrente de fé naquela congregação. Gente que chegava quebrada, por doenças, vícios, solidão, que encontrava ali não só palavras de conforto, mas exemplos vivos de que Deus ainda faz o impossível. Não eram curas todos os dias, não. Às vezes, o milagre era a força para levantar da cama, o perdão que parecia impossível, a paz que vencia o desespero. Bruno nunca esqueceu a noite em que, ainda fraco, segurou a mão de um obreiro e ouviu: Irmão, Deus não te curou para você ficar parado. Ele te levantou para você levantar outros.
E foi isso que ele fez. Sem microfones, sem holofotes, só com a verdade de quem sabe o que é ser tirado do lixo para se tornar vasos nas mãos do oleiro. Hoje, quando as pessoas perguntam como ele tem tanta certeza de que Deus existe, Bruno sorri e aponta para as próprias pernas. Não para mostrar orgulho, mas para lembrar, se ele pode transformar isso aqui, imagine o que ele não faz com um coração que se entrega a ele de verdade. E assim, entre abençoados que chegam e milagres que nascem no silêncio, a história de Bruno continua, não como um conto do passado, mas como uma prova viva de que, na CCB, Deus ainda escreve suas maiores obras onde menos se espera. Bruno não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tantos. Depois que as notícias do seu milagre se espalharam, começaram a chegar pessoas de todos os cantos, não só da cidade, mas de cidades vizinhas. Muitos vinham com dúvidas, outros com dores físicas ou espirituais, mas todos com o mesmo desejo, encontrar a mesma fé que havia mudado aquele homem. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para o culto, Bruno sentiu uma mão tocar seu ombro. Era uma senhora de olhos cansados, segurando um menino de uns 10 anos nos braços. O garoto tinha os membros atrofiados, os braços finos como galhos secos, e olhava para Bruno com um misto de curiosidade e esperança. A mãe, com voz trêmula, perguntou: "Irmão, será que Deus pode fazer pelo meu filho o que fez por você?" Bruno se ajoelhou na frente do menino, olhou nos seus olhos e sorriu. "Claro que pode, dona. Mas não é só questão de Deus poder. É questão de a gente deixar ele agir." Então, sem alarde, levou a família até a sala de oração. Não havia multidão, não havia câmeras, só alguns irmãos que já conheciam a história de Bruno e sabiam que, quando ele orava, era como se o céu se inclinasse para ouvir. O menino se chamava Lucas. Enquanto as mãos de Bruno e dos obreiros se uniam sobre a cabeça dele, a sala ficou em silêncio. Não demorou muito para que o primeiro sinal aparecesse, um tremor nos dedinhos do garoto, como se uma corrente elétrica estivesse percorrendo seus membros adormecidos. A mãe soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Lucas, assustado a princípio, começou a mexer os braços devagar, como se estivesse aprendendo a usá-los pela primeira vez. Quando tentou se levantar, as pernas, antes frágeis, sustentaram seu peso. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, mas um processo visível, como se Deus estivesse reconstruindo aquele corpo diante dos olhos de todos. A notícia se espalhou rápido. Na semana seguinte, mais pessoas chegaram. Um homem com uma coluna destruída por um acidente de trabalho, uma jovem com depressão profunda que não saía da cama há meses, um casal que há anos tentava ter um filho. E Bruno, sempre humilde, repetia: "Não sou eu, é Jesus. Eu só sou mais um que ele usou para mostrar que ele não mudou." Mas nem tudo eram milhares. Havia também os que chegavam escondidos, envergonhados, como um rapaz que apareceu numa noite de quinta-feira, bêbado e cheirando a cerveja. Ele não queria oração, só um lugar para dormir. Os obreiros o receberam sem julgamento, deram-lhe um cobertor e um café. Bruno sentou ao lado dele no banco da igreja e contou sua própria história, como o álcool o havia levado à beira da morte, como a CCB o acolheu quando ninguém mais queria saber dele. O rapaz, com lágrimas nos olhos, confessou: "Eu não acredito em Deus, irmão. Mas se ele existe mesmo, por que ele se importa comigo?" Bruno não deu uma resposta pronta. Em vez disso, levou o rapaz até o altar e disse: "Vem aqui e pergunta a ele." Não houve relâmpagos, não houve vozes do céu. Mas algo mudou naquele homem. Ele voltou no dia seguinte, sóbrio. Depois, começou a ajudar na limpeza do templo. Um mês depois, estava batizado, e sua mãe, que há anos orava por ele, chorou de alegria ao vê-lo de pé, firme, com uma Bíblia na mão. Os milagres na CCB não são só os que aparecem, são também os que acontecem no silêncio. Como a irmã Maria, que por anos sofreu calada com um câncer terminal. Não houve cura física para ela, mas nas últimas semanas de vida, seu rosto brilhava de uma paz que ninguém conseguia explicar. Ela dizia: "Deus me curou do que mais doía, o medo da morte." E quando partiu, deixou um legado de fé tão forte que sua família inteira se entregou a Cristo. Bruno aprendeu que os maiores milagres não são sempre os que viram manchete. Às vezes, é o viciado que larga as drogas, o casal que se reconcilia, a criança que passa a sorrir depois de anos de solidão.
E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a esperança, a obra de Deus na CCB continua, não por causa de homens, mas porque Ele ainda escolhe se revelar onde o coração está aberto. Hoje, quando o Bruno caminha pelas ruas, muitas pessoas o reconhecem. Alguns pedem oração, outros só querem um abraço. Ele sempre diz a mesma coisa: venha na igreja. Não é pelo prédio, não é pelos homens. É porque lá, Deus ainda faz o que ninguém mais faz. E assim, passo a passo, vida após vida, a história de Bruno se multiplica, não como um milagre isolado, mas como uma prova de que, quando Deus toca um homem, ele não para por aí. Ele toca uma cidade. Uma geração. Um futuro. Na pequena cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo, a história de Bruno já havia se espalhado como um vento suave que traz notícias boas. Mas Deus não havia terminado. Enquanto o ex-viciado, agora obreiro da CCB, compartilhava seu testemunho nas reuniões, uma mulher chamada Marisa ouvia tudo em silêncio, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas que não caíam. Ela tinha chegado à igreja arrastada pela irmã, depois de anos fugindo de qualquer lugar que falasse de Deus. Marisa carregava uma dor que parecia não ter cura. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava internado há 3 meses em estado vegetativo após um acidente de carro. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. É só uma questão de tempo. Mas naquele domingo, enquanto Bruno falava sobre como Deus ressuscita o que estava morto dentro dele, algo dentro de Marisa se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era só uma pontada de dúvida: e se? No final do culto, ela se aproximou de Bruno, quase sem coragem. Irmão, o senhor acha que Deus ainda faz milagre assim, hoje? Sua voz quebrou. Bruno olhou para ela com aqueles olhos que já tinham visto o fundo do poço e sorriu. Não sou eu que acho, irmã. É Ele que faz. E se depender dele, nunca vai parar. Então, sem mais palavras, Bruno chamou os obreiros, e ali mesmo, no meio da igreja, eles oraram. Não com palavras bonitas ou gritos, mas com lágrimas e uma fé que doía de tão sincera. Naquela mesma noite, Marisa foi ao hospital como fazia todos os dias, mas dessa vez, algo era diferente. Quando entrou no quarto de Lucas, o menino estava de olhos abertos. Não apenas abertos, ele a olhou. E então, com um esforço que parecia vir de muito longe, Lucas murmurou: Mãe, tive um sonho. Os aparelhos começaram a apitar, os enfermeiros correram, mas Marisa só conseguia chorar e repetir: Glória a Deus! Glória a Deus! Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam atividade cerebral onde antes não havia nada. Em uma semana, Lucas já movia os dedos. Em um mês, estava sentando na cama. E no domingo seguinte à sua alta, ele entrou na CCB de mãos dadas com a mãe, sob os olhares incrédulos de quem já tinha ouvido falar do caso. Quando o pastor chamou Lucas à frente para dar seu testemunho, o menino, ainda fraco, mas com uma luz nos olhos que ninguém podia negar, disse apenas: Jesus me chamou de volta. Ele não esqueceu de mim. E assim, o milagre de Bruno, que já tinha tocado dezenas, agora alcançava centenas. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a chegar, não por curiosidade, mas por necessidade. Uma mãe com um filho em cadeira de rodas. Um homem com um diagnóstico de câncer terminal. Um jovem que havia tentado suicídio 3 vezes. Cada um deles ouvia as mesmas palavras: venha. Deus ainda está aqui. E ele estava. Porque na CCB de Tapetininga, os milagres não pararam. O menino que não andava deu os primeiros passos no corredor da igreja. A mulher com câncer voltou com exames limpos. O jovem que queria morrer agora cantava nos corais. E Bruno, aquele que já foi um farrapinho nas ruas, via tudo isso e sorria, porque sabia: não era ele, não eram os pastores, não eram os obreiros. Era Deus, simplesmente Deus, fazendo o que sempre fez: transformar cinzas em beleza, dor em testemunho, e morte em vida. E a cidade inteira começou a perceber: onde há um coração aberto, Deus não passa despercebido. Ele entra, ele muda, ele fica. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive. E em Itapetininga, eles estavam vivendo. Todos os dias. A notícia dos milagres se espalhou como fogo em palha seca.
Quem antes passava de cabeça baixa pela porta da CCB agora parava, olhava para dentro e sentia algo puxar o coração. Não eram apenas os testemunhos que chamavam, era o cheiro de café fresco servido com pão caseiro nas reuniões de oração, era o abraço apertado da irmã Maria que já tinha perdido 3 filhos mas ainda sorria como se o céu fosse ali mesmo, era a voz grossa mas firme do pastor João batendo na Bíblia e dizendo, Deus não mudou. Se fez ontem, faz hoje. E vai fazer em você. Foi assim que Dona Cida apareceu. Ela entrou arrastando os pés, com um lenço na cabeça esconder o que a quimioterapia tinha levado. Não acreditava em nada, só vinha porque a vizinha insistiu. Se não melhorar, pelo menos a senhora come um bolinho bom, a moça tinha dito. Dona Cida sentou no último banco, de braços cruzados, enquanto o coral cantava Deus é fiel, ele não muda. Ela fechou os olhos, não para orar, mas para segurar as lágrimas. Não queria chorar na frente daqueles estranhos. Mas então aconteceu. Uma criança, deve ter uns 7 anos, soltou a mão da mãe e veio direto até ela. Sem medo, sem vergonha. Subiu no banco ao lado e segurou a mão de Dona Cida, cheia de veias e marcas das agulhas. Jesus te ama, vovó, disse a menina, com uma voz tão clara que o coral quase parou. Dona Cida olhou para baixo e viu 2 olhos brilhantes, sérios, cheios de uma certeza que ela não tinha há décadas. Ele vai te curar, a criança acrescentou, como se estivesse falando do tempo. Minha mãe também teve isso. Agora ela dança. E foi aí que Dona Cida sentiu. Não foi um arrepio, não foi um calor. Foi como se algo dentro dela, algo duro e feio que carregava há anos, rachasse de repente. Ela começou a tremer. As lágrimas caíram sem permissão. E quando o pastor chamou os que queriam oração, ela se levantou. Não porque acreditava. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, queria acreditar. As mãos que se estenderam sobre ela eram de gente comum, a dona de casa que fazia salgados para a igreja, o motorista de ônibus que chegava cansado mas nunca faltava, o adolescente que tinha deixado as drogas havia 3 meses. Nenhum deles tinha diploma de teologia. Nenhum deles prometeu cura. Eles só oraram, com lágrimas nos olhos, como se estivessem falando com um pai que eles conheciam bem. Na semana seguinte, Dona Cida voltou. E na outra também. Não falava muito, só ouvia. Até que um domingo, durante o culto, ela se levantou sozinha. Andou até o púlpito com passos firmes, tirou o lenço da cabeça e mostrou para todos, os cabelos estavam crescendo, fininhos mas fortes, como brotos depois da chuva. Os exames, que ela trouxe amassados no bolso, mostravam remissão total. Não foi a medicina, ela disse, com a voz trêmula. Foi ele. Foi só ele. E assim, mais um nome se juntou à lista dos que não podiam explicar, só agradecer. Porque na CCB de Tapetininga, os milagres não eram coisas distantes, escritas em livros antigos. Eles tinham cheiro de suor, gosto de chá de boldo servido depois das reuniões, som de risadas de quem já chorou demais. Eram reais. E quanto mais reais, mais gente vinha. Até que chegou o dia em que o prefeito da cidade bateu a porta. Não era crente, nunca tinha entrado numa igreja. Mas as estatísticas não mentiam, os índices de violência tinham caído, as clínicas de reabilitação estavam lotadas de jovens que queriam mudar, as famílias que antes se desmontavam agora almoçavam juntas aos domingos. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, desconfiado. O pastor sorriu e apontou para o céu. Não somos nós. É Ele. E se o Senhor quiser, Ele faz em você também. O prefeito não se ajoelhou naquele dia. Mas voltou na semana seguinte. E trouxe a esposa. E depois, os filhos. Porque milagre chama milagre. E quando Deus começa a agir, não tem muro que segure. Não tem coração tão duro que não amoleça. Não tem vida tão perdida que não possa ser achada. Em Itapetininga, eles estavam aprendendo isso todos os dias. Não por causa de palavras bonitas, mas porque viam com os próprios olhos, o bêbado que agora lia a Bíblia para os netos, a prostituta que abria um salão de beleza para dar oportunidade a outras mulheres, o menino que antes roubava pães e agora distribuía cestas básicas. Deus não estava mudando só vidas. Ele estava mudando uma cidade. E o melhor de tudo. Isso não era o fim.
Era só o começo. Porque onde Deus põe a mão, Ele não tira. Onde Ele entra, Ele fica. E em Itapetininga, Ele tinha entrado para valer. E então veio o dia em que a cidade inteira parou. Não por um desastre, mas por um convite. Um homem, antes conhecido como o mais violento do bairro, agora de pés descalços e voz firme, subiu no palco da praça central. Ao seu lado, a ex-prostituta que transformará seu salão em um centro de acolhida, a mãe que recuperara o filho das drogas, o comerciante que doava metade de seus lucros para os necessitados. Não eram heróis. Eram prova. Deus não escolhe os capacitados, disse o homem, segurando uma Bíblia surrada. Ele capacita os escolhidos. E o povo entendeu. Porque o milagre não era só nas vidas que mudavam, mas naqueles que testemunhavam a mudança. O delegado que chorou ao ver o presidiário que ele mesmo prendeu agora liderando um grupo de jovens. A professora que abraçou o aluno que antes a xingava, agora formado em pedagogia. Até o padre da igreja histórica, que por anos pregava a tradição, se ajoelhou no chão de terra e pediu perdão por ter demorado tanto a enxergar que Deus não estava nos vitrais, mas nas ruas. A cidade não virou um paraíso. Ainda havia dor, ainda havia luta. Mas agora havia esperança ativa àquela que não espera o céu para começar, mas que transforma o chão em que pisa. As estatísticas caíram, menos crimes, menos suicídios, menos crianças abandonadas. Mas os números não contavam o essencial: o cheiro de pão fresco nas casas que antes só conheciam fome, o riso das mães que enterraram filhos e agora criavam netos, a luz nos olhos de quem aprendeu que recomeçar é possível. Porque milagre não é mágica. É Deus escrevendo reto por linhas tortas, usando nossas cicatrizes como mapa para guiar outros. É Ele provando que nenhuma vida é descartável, nenhum erro é irreparável, nenhuma cidade está além da redenção. Itapetininga aprendeu a lição que ecoaria por gerações: Deus não precisa de muitos recursos para fazer muito. Ele só precisa de um coração que diga sim é mesmo tremendo, mesmo com medo. Porque onde há rendição, Ele faz morada. E onde faz morada, faz história. E a história deles tinha apenas começado.